Fábio Caetano, responde para mim. A partir do momento dessa adição, né? Tem interfone tocando, pizza, pode ser uma pizza. Cara, qual que é a expectativa que o Bucks fica agora, sem pensar nesses detalhes ainda de encaixe, porque a gente não sabe como é que vai ser. Não começou a temporada, a gente não está no meio da temporada para saber como é que vai encaixar, então a gente não sabe nada. Mas o time a ser batido, o time favorito do momento, é o Nuggets, por ser o atual campeão e ter um cara muito bom. Já dá para bater de frente, já dá para colocar o Bucks como muito favorito, porque eu vi uma mensagem aí sobre esse título, porque o Bucks ele já vem montado, ele foi campeão há 2-3 temporadas, né? Teve um fracasso na última e teve uma adição muito boa, lembrando, sem perder grandes estrelas, uma troca do tamanho do Lillard, era para você perder ali umas 2-3 estrelas importantíssimas ali para ficar ele e o Giannis. Ainda ficou o Chris Middleton. Então é um time aparentemente muito forte, cara. Então até onde pode chegar esse Bucks com essa adição? Cara, foi muito bom você ter me feito essa pergunta, cara, porque hoje mesmo um amigo meu que gosta bastante de NBA também, Bruno Casten, grande camarada, ele mandou um post falando assim, ó, quem você prefere agora? Com quem você escolheria? Ou quem você acha que se daria melhor? Murray e Jokic ou Lillard e Giannis Antetokounmpo? Cara, eu respondi para ele assim, cara, o Jokic, não sei se vocês acham aí, eu vou falar o que eu acho realmente, tá? É difícil escolher, meu. Eu falei para ele, o Jokic é melhor que o Giannis, mas o Lillard é melhor que o Murray, então fica difícil de escolher, cara. Eu acho que eu iria de Bucks por pouco. Então, assim, pensando friamente, sem pensar ainda, como você falou, no que pode ser de encaixe, de talvez uma possível até, não sei se tanto, né, mas uma certa reestruturação que pode haver nesse time do Bucks, na maneira de jogar, se tudo der certo, vamos dizer assim, né, pensando no mundo perfeito, eu fazendo essa comparação aí com o Denver, que é o time a ser batido, né, partindo desse princípio, eu acho que o Bucks tem sim condição de entrar como favorito para ganhar o título aí e bater, inclusive, o próprio Denver Nuggets, cara. Mas isso, é claro, estamos falando no mundo perfeito, hipoteticamente, se tudo correr bem, é isso que a gente quer. Não necessariamente que o Bucks seja campeão, óbvio que eu tenho outra torcida, mas que o Bucks vá bem, e uma vez ele se encaixando, se torna um favorito, sim, até para ganhar do Denver. Então você acha o Giannis... Não, o Giannis não. O Jokic melhor que o Giannis. Porque eu ia falar o Giannis pior não é essa colocação. Você acha isso? Eu acho. Eu acho que são estilos diferentes. São estilos diferentes, eu acho, mas você tem mais com o que contar com o Jokic. O Jokic dá assistência, o Jokic tem presença no garrafão, tem arremesso de 3. É um cara mais... Assim, você bate o olho e você faz... Aquela coisa até é complicado de falar, mas você vai escolher o timinho no racha ali. Quem que você escolhe? Você vê lá o Jokic igual o Woody Harrelson no White Man Can Jump, lá nos anos 90, lá. Você vê o Jokic alongando lá, assim, na beira da quadra, você não vai querer escolher o cara, depois você se ferra. Porque o cara joga muito, sacou? Então, pensando, olhando direito o que tem de jogo, de time... É que eles não são excludentes, né? Que a gente está colocando uma coisa de um ou outro, mas eles não são excludentes. Só para fazer uma escolha. Eles jogariam juntos, por exemplo, não é um problema de... Sim. Não cabe os dois do mesmo time. Uma coisa hipotética. Renan Leite, e você? Agora que já conversamos com todos sobre como é que foi aquele primeiro impacto da notícia, e agora pensando mais racionalmente com a equipe para o início da temporada, né? O Bucks entra aí como favoritaço, favoritinho, favorito, entra numa lista de outros favoritos, ele passa o Nuggets. O que você acha sobre isso? Cara, no time, na escalação ali, colocando nome por nome, o Bucks passa a ser um dos candidatíssimos ao título. Candidato ele já era desde de uma ou duas temporadas antes dele ser campeão. Agora ele passa com o nome a ser candidatíssimo, né? É o que a gente chama de contender. Então ele é um dos times que a gente vai parar para analisar mais friamente, é um dos times que a gente vai colocar uma expectativa em cima, porque por nome, né, um time que tem Giannis e Damian Lillard, a gente não deixa de apostar. Mas a gente precisa levantar muitos porquês e poréns desse time, né? A gente ainda não viu esse time jogando junto, a gente não sabe como o Lillard se comporta tendo que dividir a atenção, a gente não sabe como o Giannis
se comporta, tendo que dividir a atenção. Tudo bem que colocando num patamar de importância, ainda mais dentro do time do Milwaukee Bucks, o Giannis é muito mais importante que o Damian Lillard. Mas eu acho que o Damian Lillard tem um tamanho quase tão grande na liga quanto o Giannis, deixando ali bem pouquinho de diferença entre um e outro. Então, a gente precisa entender como isso vai funcionar, né? Se a galera tá falando aí, o André já trouxe isso também, como esse time vai ser na defesa, que a gente sabe que isso é importantíssimo dentro da liga. A gente viu um Nuggets sendo bem superior por ter uma defesa muito sólida, né? Por ter galera que sabe recompor muito bem, que tem um esquema defensivo muito forte, muito sólido. Então eu acho que isso vai pesar muito em cima do Milwaukee Bucks para ver como que vai ficar essa composição defensiva. Não é assim também, parece que a gente está falando, por exemplo, do Brooklyn Nets, que foi aquela bagunça, né? Mas não é isso que vai acontecer no Milwaukee Bucks. Acho que o Milwaukee Bucks já tem a coisa bem mais estruturada. Agora, a gente precisa esperar isso acontecer um pouco, né? Como eu disse, no papel, o Milwaukee Bucks já vira um super candidato ao título. Mas a gente precisa esperar a temporada transcorrer para a gente poder entender como que esse time vai render para depois. Agora, nome faz muita coisa, né? Se a gente vê um time que continua jogando mais ou menos como era e tudo mais, é o time que passa a ter pelo menos mais um cara de momento de decisão. A gente lembra muito aqui do Dame Time, né? Que é um cara que ali no clutch é quase imbatível. E o Giannis também é um cara desse. Então você ter dois caras desse calibre, contando com outros valores dentro do time que sempre ajudaram muito e estão lá ainda, então a gente tem que colocar sim o Milwaukee Bucks aí numa prateleira ali, naquela nossa tier list, né? Ele vai estar lá em cima entre os principais concorrentes. André, quero te ouvir agora sobre a expectativa da temporada. Se você estivesse jogando ali o seu NBA 2K24 e você fizesse modo carreira, você ia querer ser draftado pelo Bucks, né? Não é não? Fala a verdade para mim. O senhor está mutado. Tá mudo? Opa, com certeza, né? Mesmo antes da chegada do Damian Lillard, gostaria sim, né, de estar ali com o Giannis e companhia. Eu acho que o grande ponto é esse, né? O Renan citou, o Fábio citou, você também fez a pergunta em cima disso, da questão defensiva. Acho que ofensivamente, né, eles se completam muito bem. O Giannis é um cara, talvez, né, um dos caras mais fortes, um dos caras que conseguem infiltrar muito bem, os caras que acabam espaçando mais a quadra, abrindo espaço para os arremessadores, né, por punir quem está lá dentro do garrafão. E o Lillard já é o cara que é plástico, que arremessa muito bem, que infiltra bem também, né? Mas que tem um arremesso muito bom, que tem um catch and shoot muito bom, né? Aquela jogada em que você não precisa nem se movimentar. O Lillard talvez só perde para o Curry naqueles arremessos de longuíssima distância, né? Então isso abre muita quadra para o Giannis. Eles vão ser sempre uma ameaça no pick and roll, porque o Lillard é muito rápido saindo de pick and roll, o Giannis sabe fazer muito bem pick and roll também. Então, acho que isso a gente não precisa nem falar. Vamos ter muitos highlights dos dois juntos, né? Isso, com certeza, eles vão se complementar. A questão é defensivamente, né? O Jrue Holiday era um dos melhores armadores que eles chamam de two-way, né? O cara que ataca e defende bem, que a liga tinha. E ele já até foi citado para defensor do ano por muitas vezes, né? Eu acho que o Milwaukee continua tendo jogadores interessantes na defesa, que são o próprio Giannis, que já foi defensor do ano, e também o Brook Lopes. Só que são caras mais da defesa de proteger o aro. Nenhum dos dois defende muito bem o perímetro. E a gente sabe que hoje, né, uma defesa de perímetro ela é importante demais na NBA, justamente para quem arremessa de longa distância, né? Golden State Warriors, o próprio Denver Nuggets tem usado muito isso, Miami Heat também, na última temporada. E então acho que essa é a grande questão. Não sei se o Bucks tem algum outro movimento na manga para fazer, para trazer jogadores desse calibre, né? Porque fora esses dois, o Chris Middleton não é um cara que defende muito bem, né? Então
Enfim, o Bob Portis é um cara que, né, tem lá seu certo valor, mas também não é um cara que defende bem no perímetro. Então, essas são as questões aí que eu coloco. E eu acho que principalmente essa questão da mudança de filosofia, porque o Mike Budenholzer é um cara que vem daquela filosofia de Greg Popovich, do time que não joga um basquete plástico, não joga o basquete mais bonito de ser visto, mas é um basquete eficiente, um basquete que primeiro o time defende muito bem para depois atacar, né? Então, era essa filosofia. Agora, com o Adrian Griffin, que é um técnico novato dessa nova geração da NBA, o time com certeza vai mudar, né, de postura. E quanto tempo os outros jogadores, fora o Lillard e o Giannis, também vão demorar para se acostumar a isso? Porque os dois são estrelas. Eu acho que rapidamente eles devem entender, né, e ter seu papel. Então, eu acho que essa mudança também radical, ela é importante. É claro que a troca foi feita num ponto importante, que a gente está aí para começar o training camp. Se ela tivesse sido feita depois do training camp, eu diria que o problema era um pouco maior, por não ter tempo de entender as novas ideias desse novo treinador. Então, são esses os pontos. Mas assim, para responder a pergunta, né, depois dessa explicação, é claro que o Bucks é um dos favoritos ao título, olhando no papel, olhando os jogadores que tem, o poder de decisão de Lillard, de Giannis, né, outros jogadores que complementam bem o elenco, mesmo sem ter a mesma profundidade, né, já que perdeu Holiday e Grayson Allen. Então, é isso, cara. É um candidato a título. Eu não sei dizer realmente se é mais candidato ou menos. Acho que em nível de talento ele é mais candidato do que era antes, mas em nível de elenco ele é menos candidato do que ele era antes. Aí precisa ver o que vai se sobressair. Então, acho que é isso.